Amém? E o outro micro. Aleluia. Cumprimentamos a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Pega outro microfone. Glória ao Senhor Jesus. Já somos bem conhecidos entre todos nós. Amém? Mas mais uma vez iremos nos apresentar perante a noiva do Cordeiro. Eu sou o Gruman. Amém. Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor. Amém. Amém. Também para quem já me conhece, sou Catarina. Amém. Amém. Dou graças a Deus pelo meu casamento. Amém, irmãos. Quero também, agradecer aqui ao pastor Pombal, a pastora Dayana, aqui o casal abençoado. Amém. Que nos escolheu a nós, para vir trazer esta palavra, amém, abençoada. Amém. Contar um pouquinho do nosso testemunho, da nossa vida, amém? Estamos casados já há 16 anos, amém? Temos 4 filhos, amém? Amém. Aleluia, 3 rapazes e uma menina, amém? Que até hoje Deus está sustentando a nossa casa, amém? Amém. Eu creio que, não sei se aqui tem casais que mais velhos, não é? Que já estão casados há mais tempo. Tem aqui casais? Amém. Aleluia. Então então não tem casais que está aqui casado mais que 16 anos. Já está, irmã? Não. Então nós somos mais velhos aqui, irmã. Está mais casado mais que 16 anos? Nós estamos um bebê. Então nós podemos contar aqui a nossa experiência, amém? Estamos 20 anos, amém? 16 anos casados, amém? Em nome de Jesus. E até hoje Deus tem sustentado, amém? Eu quero que os irmãos, o que a gente vai falar aqui, talvez é que muitos casais já sabem, mas o importante eu acho que não é isso. O importante é aquilo que a gente ouve e põe em prática. Porque nós ouvimos muitas coisas, nós ouvimos muito, mas muitas das vezes ouvir e não pôr em prática é a mesma coisa que nada. Então eu acho que o dia a dia que um casal passa deve ser experiência para todos, amém? E mesmo até no ouvir, temos que saber ouvir, porque muitas das vezes ouvimos maus conselhos e praticamos os maus conselhos. É, Jesus. Nós passamos várias turbulências para estar até onde estamos. Desde o primeiro tempo de namoro, cujo quando eu cheguei não pedi para namorar, pedi para casar, porque era um jovem namoradeiro. Mas dou graças a Deus porque Deus me ensinou só a namorar com uma só pessoa, a minha Eva. Mas até chegar a esse ponto passou muita água debaixo da nossa ponte e quase que a nossa casa foi arrastada. Meu Deus. Pela água que corria. Começando pela minha família, que quando disse que queria casar, a minha família disse que tinha que esperar mais um bocadinho, porque ela já trazia um filho e eu não tinha nenhum. Foi um preconceito, mas dou graças a Deus que o amor que fluía e tem fluído dentro dos nossos corações só fortaleceu mais através dessa diversidade. E quando chegou a altura do casamento, estavam para fazer um casamento duplo. Era eu e mais uma tia minha. Só que houve uma tempestade.
chegando todos cá em Portugal para assistir ao casamento, disseram: olha, já não vamos ao teu casamento. Meu Deus. Mas como eu estava decidido, disse: eu vou sozinho para aquele altar. E fui para aquele altar sozinho. As pessoas que eu pedi para ser padrinho, uma chegou na altura, um dia antes do casamento, me disse: olha, eu não vou para não ter problema com a família. Arranje outra madrinha. Meu Deus. Eu também disse: olha, não há problema, eu vou. Estando na igreja, eu via toda a gente ali, o padre a celebrar o casamento, olhava para trás para ver se via alguém, mas não veio. Mas mesmo assim disse: eu vou para frente, é o que eu quero. E disse na minha mãe: eu sei o porquê que eu estou casado, e se amanhã eu quiser me separar, vocês também não se metam. Só que foi ao contrário. Quando eu quis me separar, porque eles se meteram, dizendo: qualquer um nessa família pode se separar, menos você. Qualquer um podia se separar, menos eu. E eu não entendia o porquê, mas hoje entendo o porquê. Porque Deus tem um plano na nossa vida. Amém, Deus. O tema que o Senhor pôs em nosso coração encontra-se nos livros de Salmos 128, cujo tem a chave para o sucesso de um casamento. É, Deus. E outro complemento para esta palavra encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 31, a partir do versos 10 até o verso 31, cujo nós atribuímos um tema: o sucesso de um casamento ou de um namoro. É, Deus. Tudo começa no namoro, o sucesso de uma relação, principalmente no relacionamento dos servos do Senhor. Se nós repararmos a palavra namoro, se nós separarmos algumas letras, iremos ver que ela nos dá a chave para o sucesso. Namoro, orar, orar, oração, oração, falar com Deus. Quantos solteiros estão aqui? Levanta a mão. Mulheres. E homens solteiros? Não tem nenhum? Jesus. Homem solteiro. Homem solteiro. Mas enfim, prossigamos. O Salmo 128 nos expressa da seguinte forma: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O 3: a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira plantados à roda da tua mesa. Eis que será assim o homem abençoado a quem teme o Senhor. Amém? A chave está no temor do Senhor. Porque não havendo temor, não há respeito. Se não nos conhecermos, não iremos respeitar um ao outro. É, Jesus. E uma relação tem de haver respeito mútuo, tem de ter cumplicidade. O tempo de namoro é dos tempos, aquele que não conhece diz a melhor fase de uma relação. Mas eu, conhecendo o que é uma relação, eu digo que a melhor fase do namoro é quando nós passamos a viver debaixo do mesmo teto. Aí eu vou conhecer verdadeiramente quem você é,
E você vai conhecer verdadeiramente quem eu sou. E nós, para isso, separamos algum tempo para falarmos. Um deles é a nossa educação, cujo nós intitulamos como a nossa cultura. Falando de cultura, não é preciso sairmos para além da nossa fronteira, mas dentro da nossa fronteira. A educação que eu recebo dentro da minha casa não é a educação que o meu vizinho recebe. E quando nos juntamos, essas duas educações, ou essas duas culturas, vão ter que se completar. Mas porém o coração, principalmente do homem, leva um eu muito elevado, a qual não nos deixa enxergarmos o melhor que a vida tem para nos dar. Amém? Nós nos baseamos no Salmo 128, porque é um salmo que tem todos os requisitos para a família. Quando ele diz aqui que a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como uma planta de oliveira à roda da tua mesa. Amém? Muitas das vezes nós mulheres vimos só como mãe, amém? Só como dona de casa, amém? Só como para cuidar dos filhos. E muitas das vezes, consoante nós vamos vivendo o casamento, vai caindo a rotina, vai vindo o desânimo, e aquele encanto no casamento começa a se perder. E eu vou dizer por experiência minha própria, irmãos, que quando eu casei com essa pessoa que está aqui, aleluia, eu olhei para ele e eu pensei, meu Deus, porque quando eu conheci ele, irmão, eu fugia dele, porque é conforme a pastora Dani falou, que o sentimento é esse, Jesus. E eu fugia, porque eu não dava para acreditar. Pela primeira vez eu nunca admitiu isso. Porque eu não dava para acreditar no sentimento. E como ele disse, no princípio as coisas se complicaram. Olha só. Aleluia. As coisas se complicaram, amém? Mas quando Deus tem um propósito para as nossas vidas, Ele é fiel para cumprir, amém? E Ele cumpriu esse casamento, mas aí vem a turbulência dentro do lar. E como a palavra diz, você é uma mulher frutífera. Aleluia. E quando a turbulência começa a vir no lar, nós temos que nos permanecer fortes, porque quando você declarou naquele dia que esse seria o teu marido até os restos dos teus dias, então é porque Deus já selou aquela palavra. Aleluia. E eu desde que casei, eu sempre me firmei nessa palavra. Tanto que quando veio a tribulação no meu casamento, eu disse, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito porque este homem, ele casou comigo por amor, eu creio. Ele casou comigo passando por cima de todos. Aleluia. Mesmo quando a família lhe deixou, ele casou comigo sozinho. E agora que chegou a turbulência, eu não vou deixar o meu casamento. Aliás, irmãos, sempre toda a minha vida eu dizia para ele, se algum dia vier turbulência dentro do nosso casamento, eu não vou te dar de bandeja não para ninguém não. E eu falava, eu não vou te dar de bandeja não. E quando veio a turbulência, que ele chegou bem em mim, irmão, para dizer que o nosso casamento ia acabar,
O Espírito Santo, ele é tão bom, que eu me derramei só em lágrimas, irmão. Eu me derramei em lágrimas. E mesmo naquele dia, Deus trabalhou para que a gente reatasse. Porque talvez o diabo contava que quando ele ia me dizer alguma coisa, eu havia de dizer, vai, porque era isso que ele queria que eu dissesse. Mas Deus não pôs aquelas palavras da minha boca e foi aquela noite, nosso casamento foi reatado. Glória a Deus. Mas muitas das vezes nós temos que usar sabedoria, mulheres. Porque hoje eu creio que todos os casamentos eles vivem a turbulência. Eu creio que todos os casamentos eles vivem de amor. Não vem cá de ninguém dizer que o casamento é uma mil maravilha. Mas para isso, você tem que ter temor a Deus. Aleluia. O casamento ele tem que estar firme na oração. O casal ele tem que andar junto. Tem que orar. Porque se não fizerem isso, eu creio que um casamento, que um dos dois não pôr Deus em primeiro lugar, eu creio que é destruído. Porque a palavra ele mesmo diz, primeiro tem que ter temor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E eu creio que em segundo lugar, Deus te manda amar o seu marido, aleluia. Depois vem os filhos, aleluia. Depois vem a igreja, aleluia. Só que muitas das vezes, a pastora Dani tocou aqui no assunto, amém? Que muitas das vezes, nós que somos às vezes mulher de um líder, mulher de um pastor, é muito difícil. Mas eu quero dizer aqui para os varões de Deus, Deus ele manda separar as coisas. Amar a Deus primeiro, depois a tua mulher, depois os teus filhos, depois as demais coisas, amém? Só que muitas das vezes não acontece isso, porque nós ficamos com falta muitas das vezes de afeto. Mas é preciso que um casal ele tem que manter a chama do contato físico, amém? Não estou só a falar na outra área, eu estou a falar de afeto mútuo, amém? Do casal, ele andar em mãos dadas, amém? Porque muitas das vezes eu vejo que os homens, eu falo isso porque eu vejo muito, pastor Pumbar, me desculpa, o homem africano ele tem muita dificuldade em andar de mãos dadas com a mulher, em beijar a mulher em público. Eu não estou a falar em aqueles beijos escandalosos, mas é preciso ver que um casal tem que ter afeto, porque o amor ele é para ser demonstrado, irmão. É verdade, Jesus. O amor ele é para ser demonstrado. O amor não é, aleluia. Como é que nós damos amor aos nossos filhos, amém? Deixa Deus te dar. Muitas coisas vão passando com ano num casal, amém? E nós mulheres, que Deus nos deu a capacidade de ser essas mulheres que dão fruto para serem fortes, muitas das vezes elas se sentem desanimadas, muitas das vezes elas se sentem frustradas, porque muitas das vezes elas não têm a atenção do marido. E eu vejo muitos casais, irmãos, que eles não têm afeto um com o outro. E eu muitas das vezes eu luto por isso, amém, irmão? Porque aqui um abençoado que Deus deu, ele é um homem bom, ele é um homem maravilhoso. Mas muitas das vezes eu sei que os homens eles têm, eu acho que é vergonha, amém, irmão? De andar de mão dada, de passar a mão no cabelo da mulher, de dar um beijinho normal, amém? E muitas das vezes isso tem faltado nos casamentos. E a tristeza e o desânimo vai entrando no lar. E o diabo vai tomando posse dessas coisas e muitas das vezes traz destruição no casamento, amém? Eu tenho lutado contra isso, amém, no meu casamento. Porque quando nós não alimentamos, as coisas eles não vão bem, não.
E eu tenho dito ao meu marido que muitas das vezes, irmãos, eu entro em casa, amém? Um marido e uma esposa entram em casa, não consegue ver se a esposa está triste, se ela está alegre, se teve um dia de trabalho bom, irmão, vou te dizer, você vigia. Eita Deus! Vigia, sabe por quê, irmão? Porque o diabo vai começar a entrar, ele entra devagar, mas ele depois destrói. Aperta, Jesus, aperta o marido. Porque muitas das vezes, eu sei que entre um casal, tem sempre um que tem que dar uma sangue. Tem sempre um que dá uma sangue, irmãos. E eu falo que lá dentro de casa quem dá uma sangue sou eu, amém, irmão? Eu não estou aqui querendo dizer que eu sou a bom. Mas eu quero dizer que quando você decidiu entrar no relacionamento, muitas das vezes você tem que abrir mão de si mesmo para poder amar o seu próximo, amém? Porque o amor é isso. Eu vou ser amar o seu próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes dentro dos lares o egoísmo entra e cada um quer saber só de si e a casa é destruída. Meu Deus. Eu queria falar aqui em frente dos irmãos que enquanto Deus te dá um lar e um casamento, é porque Ele está dentro do negócio, aleluia. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que o homem e a mulher só podem se separar se houver adultério, ou quando o homem, um deles, se for embora. Então quer dizer que você, Deus te pôs ali para lutar quando vierem as lutas, quando vierem as turbulências, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Uma coisa que eu tento ser, tenho aprendido, é tentar ter o sentimento feminista Meu Deus. para tentar entender as mulheres. Que é complicado. Eu sempre cresci e sempre dizia para mim mesmo: para haver paz no mundo, só tem uma coisa. Quando a mulher conseguir se entender ela própria, haverá paz sobre a face de toda a terra. Ainda não conhecia verdadeiramente a palavra de Deus, mas se nós perguntamos a uma mulher o que ela quer, no momento seguinte ela já quer outra coisa. E principalmente quando estão grávidas. Se você passar daquele tempo que o desejo está, Meu Deus! meu irmão, você vai perder. Meu Deus. Se ela dizer olha que é gelado, se você passar mais de 10 minutos, ela vai dizer não, eu quero manga. É complicado, mas eu tento entender. Uma coisa que eu confesso e tenho tentado lutar, eu nunca fui muito desses de beijinhos na rua. Eu confesso, não tenho queda para esse lado. Não é? Mas estou a tentar lutar sobre isso. Estou a tentar. Mas não se aceita não, irmão. Porque quem ama, ele quer cuidar, ele quer amparar. E eu tenho que assim, irmãos. Eu não aceito não, sabe por quê, irmão? Porque se eu escolhi ele como meu marido, se
Mas que beijo, mas você não me dá um beijinho daqueles bons, vai dar quem? Porque muitas das vezes mais difíceis que negócios passados dele por lá e tudo vai cair. É verdade. Porque nós mulheres somos muito sensíveis, quem concorda comigo, aleluia. No primeiro encontro de casais que nós tivemos lá na igreja, eu não sei quem se lembra, foi lá a bispa Mara, e ela disse perguntou para as mulheres se quem é que lavava os pés do marido. Amém? Amém. Irmãs, vamos contar, ninguém pôs as mãos no ar, pastor Bombar, aquilo foi uma vergonha. Foi uma vergonha porque nós, às vezes, mulher também, queremos nos impor e muitas das vezes nós esquecemos de fazer o nosso trabalho. E talvez para algumas, lavar os pés do marido era como se estivesse a se humilhar, Meu Deus. não é? Mas não é. A mulher tem que cuidar do esposo, ele tem que preparar o banho, como antigamente, não é? As mulheres ficavam com a toalha na... Quem que se lembra antigamente, eu já via. As mulheres antigamente ficavam com a toalha nas mãos, à espera que o marido saísse do banho, não é? Hoje em dia não existe isso, não é? Até hoje, viu? Você não tem que Hoje em dia não existe isso. Mas quando a bispa Mara falou aquilo, eu fiquei assim a pensar, meu Deus, eu nunca lavei os pés do meu marido. E aquilo me tocou profundamente no coração. E eu fiquei a pensar, a partir de hoje eu vou lavar os pés do meu marido, aleluia. E como a Bíblia diz que a mulher ela tem que ser submissa, É verdade. então nós também temos que saber agradar aos nossos maridos. É verdade. Feijão de olho de carne. Nós também temos que ser carinhosos, amém? Aleluia. Esperar a hora certa, o momento certo de poder falar. Gritar menos. Meu aleluia. Deus. Quando chegar naquela hora que muitas das vezes você grita, opte por falar mais baixo, amém? Tenha uma conversa mais agradável. Mas não pense que se lavar os pés do marido é como se você fosse a mais pequena. Porque Deus ele já disse que o homem seria a cabeça da casa. Então vamos respeitar o homem como cabeça da casa. Porque nós temos sempre um lugar, nós temos sempre uma estratégia de pôr nossos maridos a fazer o que nós queremos, amém? Isso é verdade. Eu falo isso por mim, amém, irmão? E não estou a falar em estratégia, se bem que também essa estratégia funciona, amém? Os irmãos sabem do que eu estou a falar, amém? Eu sempre aprendi desde pequenininho. Uma mulher burra vale 10 homens. Eita, Jesus. Eu dou graças a Deus que eu tive uma bisavó muito sábia. E ela dizia sempre isso na minha tia, na minha avó, porque naquela altura tinha aquela onda do homem ter muitas mulheres. É Salomão, é E Jesus. quando elas queriam se separar, a minha avó sempre, ou a minha bisavó sempre ensinava a elas. E o engraçado é que eu via quando elas punham em prática, todos aqueles homens voltavam derrotados para junto daquelas que eles espezinharam. E foi aquelas que lhes acolheu até que o Senhor os levasse. E ela dizia sempre que mesmo a mulher sendo burra, se ela não conseguir extrair do marido aquilo que ela necessita, algo de errado está sobre aquela mulher. Aquela mulher tem que se rever se verdadeiramente
era uma mulher. Porque mulher que não consegue tirar nada do seu amado, alguma coisa está errada. E hoje eu posso contemplar isso. É muito bom. Quantas vezes você não liga para o teu esposo durante o dia para saber como ele está? Quantas vezes você, quando chega em casa, não pergunta como foi o dia de trabalho dele? Ou quantas vezes você chega, não dá um beijinho? Quando tudo está bem, muito bem. É fácil despedir quando sai, quando volta. Mas quando a briga, como você tem tratado o teu parceiro? Esse é um dos motivos cujo o inimigo das nossas almas mais entra no lar. Ei, Jesus. E eu com aquela mulher que Deus levou, você vai ouvir ela falar naquelas que iam pedir conselho. Quando brigar, nunca saia do quarto. Nunca põe o teu marido a dormir na sala. Porque você quando a dormir na sala, você está abrindo a porta da rua para que ele vá procurar outro sítio. Ela sempre dizia: quer brigar com o teu marido? Tranca a porta do quarto e desconta os dois no quarto. Aleluia. E eu hoje aprendo com o Senhor: se eu quero brigar com a minha esposa, vamos brigar no quarto, olho a olho. Não vamos demorar muito tempo, a cama está lá, estará ali. Por mais exaltado que você seja, você que é a parte mais calma tem de ser sábio. Quando você vê que o fogo está aumentando a temperatura, está aumentando a sua intensidade, cabe você apagar o fogo. Está com desejo dele de tirar o fogo. Eu sei que nessas horas é difícil. Ela pode me dizer: não quero, eu não quero nada disso. Mas insiste. Insiste que você será vencedor. Porque eu aprendi sempre: um servo do Senhor não pode ficar exaltado mais do que 5 minutos. Durante os 4 minutos e meio você fala ainda coisas controladas, mas após isso, cuidado que vem atrás. Como você tem tido o relacionamento com o teu parceiro no meio das universidades? É, Jesus. Muitas mulheres chegam a fazer grande de sexo. E esse é um dos maiores motivos para a destruição de uma relação. Sexo. Quando você faz greve de sexo, também tem homens que fazem a mesma coisa. Você está abrindo uma brecha para a destruição do teu casamento. Porque é que a Bíblia nos fala, através do apóstolo Paulo, que quando nós nos abstemos, não pode ser por um prazo prolongado. Mas ele fala sobre o propósito de Deus. Quantas mulheres de Deus têm perdido o seu casamento por causa dos propósitos? Meu Deus. Eu estou numa campanha. Olha, filho, eu estou na campanha, não vou ouvir nada. Eu vou ficar um mês, filho, não vai ouvir nada. Cuidado. Se não for por mútuo acordo, você cuidado do que está plantando. Quando o inimigo pôr ali uma maçãzinha passar na rua, ele vai dizer: ali em casa fechou. Se ele não for forte, ele vai atrás. Meu Deus. E depois você vai dizer: quem é o culpado?
Você vai pensar que Deus estava fazendo a proposta, ele vai dizer: mulher, seja sábia. Eu ouço muitos casais falando comigo, homens, que não são crentes, que têm passado por essa diversidade. Eles não entendem. Cabe mulheres serem sábias. E como também homens, eu passei por isso. E quando eu me entreguei a Jesus, vou te contar. Eu não queria saber da minha época. Era Jesus, Jesus, Jesus. Era a proposta, ela ficava ali, que tipo de Deus é esse? Deus, ela está reclamando, Deus. Eu estou a fazer a tua vontade ali. Vinha vaso e dizia: cuida da tua família. Dizia: Deus, eu estou aqui na tua presença, vou te buscar. Cuida. É verdade, irmão. Foram momentos mesmo difíceis. E conforme a pastora Adriana falou aqui, tudo que é mulher de pastor e de líder, eles têm sempre sim, senhor, algumas dificuldades e algumas frustrações que vêm entrando. Mas todo casamento que está firme também na rocha do Senhor, Deus ele vai restaurando, vai renovando e vai abrindo nossa mente. Porque muitas das vezes a gente pensa que não consegue, não vai conseguir. Mas quem dá o sustento é Deus. Este servo de Deus aqui, quando entrou na palavra, irmão, era proposta atrás de proposta, mas eu não entendia nada. Eu falava: mas aqui não tinha como. É oração, é jejum, e eu não recebia nada. O Espírito Santo falava comigo tão um pouco naquela altura, irmão, porque eu não percebia muita coisa. E o servo de Deus estava já num alto nível muito elevado. E você, como serva de Deus, como diz em Provérbio, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Você tem que ir atrás do seu marido, aleluia. Você também tem que dizer: Senhor, eu também quero conhecer esse Deus que ele está conhecendo. E você também entra no propósito, e você também entra em jejum, e aí você vai entrar em concordância, amém? É assim que tem que fazer a serva do Senhor. Porque se você querer resmungar, ficar a chorar, mas se você não vigia, até na igreja também, às vezes o lobo entra, né? Se a gente não vigia. Nós temos visto aí testemunhos de pastores que caem, de irmãs que caem, e a palavra de Deus diz: orar e vigiar, amém? Então nós temos que orar e vigiar junto do nosso marido, para pedir que o ministério dos dois vá na frente. Porque um casal que não ora junto, o diabo ele entra mesmo ali no meio, amém? Orem juntos um pelo outro. Consagrem sempre o vosso casamento ao Senhor. Muitas das vezes é difícil, porque a turbulência ele vem sempre. Mas aquele que tem temor ao Senhor, porque primeiro você tem que ter temor ao Senhor. Se você não tiver temor ao Senhor, quando vier as turbulências, você é capaz de destruir aquilo que você construiu muitos anos. É por isso que você tem que ter temor a Deus. Falo isso por mim, irmãos, porque sabe quando você olha para uma irmã que tem, parece que tem um casamento mais feliz que o teu, parece que tudo na casa dela vai bem e na tua não vai bem, não se engana não, irmão. Muitas das vezes o teu casamento é muito mais feliz que o da irmã, que aquilo das vezes são casamentos aparentes. Porque às vezes a base de um casamento não está assim muito nas aparências, está naquilo que um tenta sempre buscar no outro. E é isso que eu tenho feito, porque se a gente for a pensar que o casamento é... Talvez
a gente pensa que o casamento é só maravilhas. Eu acho que nós nos enganamos a nós mesmos. Porque todos os dias, um casal ele tem sempre uma luta para enfrentar dentro do casamento. Às vezes é os filhos, às vezes é os familiares, às vezes é o marido que te disse uma palavra que você não gostou e você não sabe como fazer. Mas eu, graças a Deus, tenho vencido, amém? Porque até hoje o Senhor tem sustentado. Às vezes é a igreja que nos absorve, principalmente o pastor. É verdade, Jesus. Ovelhas não têm misericórdia do pastor. Ovelha pensa que o pastor é 112, toda hora liga, não tem hora, o pastor não tem vida própria. Nós líderes temos de aprender a separar as águas. É Deus. Temos de aprender Recebe, Pai. que ovelha tem até um certo horário para ser atendida, para podermos prestar mais atenção na nossa família. Temos de tirar um dia Deixa Deus te usar. para os nossos familiares, para os nossos filhos, Deus purinho. um dia para a nossa esposa. Deus purinho. Elas merecem um dia. Vai ficar Eu fui numa gravado. conferência de liderança cujo um dos homens que teve a falar sobre essa experiência, ele tem ao seu cargo 80 pastores. De 80 pastores e 22 bispos ao seu cargo. E ele, toda semana, durante a semana, tem uma agenda preenchida. Ele tem que atender os 120 líderes que estão por baixo dele. E ainda tem que dar conta da família. Tem que dar conta da própria igreja cujo ele é. Mas ele diz: se tirar o dia dos filhos da mulher, acabou com ele. Porque nós, ovelhas, tudo é alguma coisa. Pastor, eu aprendi sempre com o meu líder. Antes de eu pedir socorro ao meu líder, o meu joelho primeiro tem de estar no chão. Porque a cobertura que ele tem depositado todos os dias perante ao Senhor irá surtir efeito quando a adversidade chegar e eu começar a clamar. Nós contamos que os nossos líderes são super-heróis. E eu conheci só um que se dizia era super-herói. E numa das sessões que ele foi filmar, ficou entravado numa cadeira de roda até hoje. Que é o famoso super-homem. Toda criança queria ser super-homem. Mas não há. O único super-herói é o autor e consumador das nossas vidas. Ele morreu por mim e por ti. Para que nós tenhamos vida eterna e abundância. No livro de Provérbios, capítulo 31, versos 30, vem-nos falar da mesma chave que o Senhor falou no livro de Salmo 128, no versos 4. No Salmo 128 ele fala do homem, aqui ele fala da mulher. Mas o mais engraçado é que esse livro é escrito por um homem cujo conhecia e tinha o pleno conhecimento do que é uma mulher. Salomão, um dos homens mais conhecidos à face da terra, que com mais mulheres se envolveu. E este mesmo homem expressa a qualidade de uma mulher cujo ele estava à procura à face da terra. Meu Deus. Uma mulher virtuosa.
difícil de encontrar. Eu também ouvi quando era criança, a minha bisavó dizia que depois do 25 de abril já não haviam de existir mulheres sábias. Muitas aqui podem dizer, não, só que eu vou te dizer a diferença. Se você perguntar à tua mãe, ela não reclamava quando fazia as coisas de casa. Você hoje reclama? Você faz, mas você reclama. Só aí você perde uma qualidade. Mas antigamente as mulheres ficavam só em casa. Algumas ficavam só em casa, minha filha. As mulheres também vão trabalhar. Amém? Algumas ficavam só em casa. Mas desde que esta mulher que Salomão descreve, ela vem dar razão àquilo que a minha bisavó dizia. Salomão começa a descrever que ela era uma mulher trabalhadora. Ela trabalhava em casa. Ela ainda ia ao mercado vender a sua mercadoria. Hein? Aquela mulher tratava dos filhos. Tanto que ele expressa que o seu marido, quando se sentava à porta da cidade, os seus anciãos admiravam aquele homem. Aquele homem era reconhecido pelas atitudes da sua esposa. É verdade. Como nós estamos a honrar os nossos maridos? Ainda pode-se fazer mulheres virtuosas. Amém. Você vai para o trabalho, mas já está a reclamar o que é que vem encontrar em casa. Ela aqui não expressa que a mulher reclamava da labuta de casa. Eu costumo dizer, toda gente quer casar. Você está disposto a sair da tua rotina? É Deus. Você está disposto a dividir a tua escova? Olha, eu conheço homens e mulheres que a gaveta é Bruno para arrumar a gaveta. Isso é doença. Gostamos das coisas arrumadas, mas tem pessoas que exageram. Você vai casar com alguém que vai te tirar da rotina. É Deus. Não será igual. Você pode pedir, Deus quer um homem igual a mim. Deus só quer um homem perfeito. Você já se reparou se você é perfeito? Não. É Jesus. Sabe por que na igreja tem muita mulher e muito homem solteiro? Porque nós olhamos o defeito que está do irmão que está do nosso lado. É. Quando ele entra na igreja, nós dizemos, é esse pastor, olha pastor, é esse homem. Mas o irmão dá um glória a Deus na geração. Não é esse. Eita, Jesus, está filmado. Deus vai confrontar o desígnio do teu coração. Para ver se você quer mesmo. Você quer bater a porta se abriu não? Não, insista. Insista, Matheus. Vai continuar. É ele, o teu coração palpita. Não, isso não é de Deus, não. Insista, Magui. Deus me revela, Deus. Deus já te revelou bastante tempo. Já te revelou, viu? Depois pega para buscar uma revelação do mundo. Raimundo vem. Pastor, conheci esse Raimundo. É ele com o meu coração palpita. O pastor Paulo te diz, minha filha, ora bem. Você sai dali, até o pastor vai ver amarrado na revelação. Ele já viu lá frente. Ele sabe que você poderá não aguentar a carga. Se vem buscando dentro da igreja, já é o que é? Quanto mais alguém que não tem intimidade com o Senhor. Meu Deus. Perdão. Mas acho que Salomão fala algo bonito sobre essa mulher. Eu não vou te ler tudo para o tempo ruge. Deixa Deus te usar. Mas você lê a partir do versículo 10 até o 31. Provérbios 31, do 10 ao 31. Ele dá qualidades a esta mulher
que é difícil de encontrar. Você quer saber onde começa o nosso mau dia? Quando você acorda, pensa que vai te encontrar no seu trabalho. Você já começa a reclamar que os teus patrões deixaram para você fazer. Mas essa reclamação você só esquece algumas horas. Isso acontece no final do mês. Que você não murmura com o salário. Mas se o devorador puser a mão, você vai começar a murmurar logo. Eu estou a ganhar pouco. Trabalho tanto, me mato tanto e não chega para nada. A mesma coisa você faz quando está fazendo as coisas do teu marido. Quando você está cozinhando, toda hora cozinhar, nessa casa toda hora comem, nessa casa toda hora fazem isso, nessa casa toda hora sujam, nessa casa. Dá glória a Deus, mulher. Dá glória a Deus. O homem, o cérebro do homem. Meu Deus. Tá filmado. Aleluia. O cérebro do homem só tem um único exclusivo pensamento. É que esse pensamento, se não for bem conduzido, nos leva à perdição. É verdade. Mas cabe você, Eva, que agarrou esse homem. O homem respira. O homem pensa. 24 horas por dia só em sexo. Misericórdia, Jesus. O que preenche o pensamento do homem é sexo. É muito simples. É bom saber disso. Por que é que nós, quando passa alguma mulher, nós ficamos a olhar? E quando olhamos, já imaginamos N de coisas. Ai, essa mulher se fosse minha. Ai, ai, ai. Meu Deus. A mulher já é diferente. O sentido do homem é a visão. O sentido da mulher é a audição. Aí está a diferença É verdade. do homem e da mulher. E nós temos que conseguir conciliar essas duas diferenças. Filhos são bênção no casamento, não maldição. Mulheres, muitos filhos são a razão da destruição de muitos lares. Porque nós queremos tirar a atenção do nosso esposo para colocar nos filhos. Amanhã eles vão, com quem você vai ficar? Muitas mulheres, quando os maridos reclamam, dizem: se você quiser, vai. E quando ele for, e o teu filho também se for, com quem você vai ficar? Aprenda a separar as águas. Tempo de cuidar dos filhos, tempo de cuidar do marido. Marido, aprenda a separar as águas, vice-versa. Tempo dos filhos, tempo da mulher. Eu, por exemplo, tenho uma coisa. Eu dou graças a Deus pelo o meu pai terreno. Eu sou o primeiro de 7 filhos, o cujo posteriormente a mim vieram 3 raparigas. Elas não faziam nada. Come e dorme. Era só trabalho delas.
Eu arrumava a casa, fazia tudo. Cozinhava, arrumava, passava ferro, fazia tudo. Em casa, a faxineira era eu. E eu perguntava, mas pai também. Não, é você que tem que ensinar. É você que tem que fazer isso. É você que tem que fazer aquilo. Eu fazia tudo. Os meus amigos iam brincar, mas eu tinha que fazer primeiro as coisas de casa. E depois. Por quê? Ele aprendeu assim. A minha mãe chegava, era raro a minha mãe ir para a cozinha. Era raro eu ver a minha mãe passar a ferro. Era raro eu ver a minha mãe tratar do cabelo das minhas irmãs. Era tudo meu pai que fazia. A minha mãe normalmente só ia ao domingo para a cozinha. Se não, de segunda a sexta era ela que fazia. E ela me dizia, filho, eu tenho que ensinar aquilo que eu aprendi. Oh Jesus, passa isso, Senhor. E eu dizia, mas pai, os meus amigos, ele me dizia, você não é moda, meu filho. Mas é verdade, é verdade. Eu tenho que te ensinar a ser um homem como deve ser. Recebe. Meu Deus, isso é sério. É verdade que ele está dizendo. Então, graças a Deus que pratico isso. Oh Deus. Porque ele tem sido um marido, sim, senhora, que. Não vou dizer que não tem as suas falhas, irmão. Tem muita falha, só a maior falha. Mas é um homem, pastor Bombado, que quando chega em casa, né? Olha aí. Olha aí. Essa revelação. Transfere essa unção aí, em nome de Jesus. É um homem, sim, senhora, que é ajudador. Transfere essa Aqui esse evangelista que vocês costumam ver, ele cozinha, ele lava, ele arruma a casa, amém? Ora pelo pastor Bombado aí. Isso, irmãos, eles sempre fazem casa. E eu também sou Transmite filha essa só, unção. amém? Transmite essa unção. Isso é transmitir a minha filha. Oh Jesus. Transmite essa unção, E pastor. essa história eu também ouvi do meu sogro, que era eu não conheci o meu sogro, mas eu ouvi a história que ele era um homem muito cuidadoso e que cuidava da casa, cuidava dos filhos, porque eles são 7 irmãos, não é? E quando meu sogro morreu, a minha sogra tinha 33 anos e já tinha 7 filhos, amém? 32, não é? Então, ele tinha que ser um homem ajudador. Mas eu penso que hoje em dia, irmãos, as mulheres reclamam por quê? Porque aqueles homens que chegam em casa, o que eles vão fazer? Uns que gostam do Facebook, vão no Facebook. Uns que gostam de televisão, vão na televisão. Outros vão no tablet e Eita vão Deus. Fala Jesus. muitas das vezes se enfurece as mulheres, porque a mulher ela tem capacidade de pegar um filho, fazer comer e fazer N de coisa. O homem não. Uma de cada vez. E muitas das vezes isso tem trazido alguma discórdia no lar, amém? Isso é quase eu teria minha sogra. E eu tenho falado por mim que também muitas das vezes o lar muitas das vezes ele tem conflito porque quando não há diálogo entre os dois as coisas ficam muito complicadas. Tem que ter sempre o diálogo aberto. Um tem que entender sempre o outro. Você tem que abrir a mão Deus me ama. de si mesmo para poder Meu Deus. Eu já nasci assim. para poder ver que as coisas em casa vão bem. Nem Jesus vai me mudar. Quando eu fui batizado com a mão de fora. Está queimado. Todos nós mudamos. Todos nós estamos suscetíveis a novos tempos, a uma nova era. Vai chegar esse tempo da cozinha. Todos nós. Aleluia, Jesus. Chega logo, Jesus. O Eu tempo da aprendi cozinha. desde pequenininho que difícil é tudo aquilo que eu não faço ou não tento fazer. É verdade. Isso Viu é aí? difícil. Se eu não fizer, é difícil. Mas quando eu faço, eu vejo que não é difícil. Viu? Aleluia. Não é difícil. Eu Nada quero falar difícil. algo Hoje eu vou entrar na cozinha. que E fazer com principalmente nós servos do Senhor Meu Deus. tem trazido muito
e praticamente não se fala. Sexo. É raro nós vemos nas igrejas evangélicas falar desse negócio. É verdade. É tabu completo. É. E quando eu falo no princípio da Bíblia, ele não fala em sexo, mas ele incentiva a fazer. Quando Deus diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele dá uma ordem posterior a isso, dizendo: multiplicai-vos. E não tem nada como a multiplicação se não houver envolvimento. Mas esse negócio só é bom dentro do casamento. Eu vou falar por enigma, porque as crianças estão aí. Embora que elas na escola já dão esta aula, que é a partir do 4º ano, não é? Se não aprende na escola, aprende na rua, né? É o 4º ano. 4º ano eles já aprendem. 4 anos? É, 4º ano.